Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria imensamente agradecer ao professor Tércio, a Sônia, que deve estar por aqui, a família de vocês está coordenando, controlando tudo que está acontecendo aqui, para que tudo aconteça como está sendo, incrivelmente bem organizado. Queria agradecer imensamente o convite do senhor, o convite da Sônia, a calorosa recepção da sua família, a todas e a todos nós. Queria agradecer muito o professor Joaquim Falcão, Vivi, pela sugestão do nome. Queria cumprimentar o meu caro amigo e caroneiro Eurico e o Torquato, que viemos de carro 4 horas falando sobre o que falar aqui. E não deu certo. Queria, obviamente, fazer um cumprimento muito especial a todos aqui da mesa, ao querido amigo ministro Toffoli, ao professor Celso Laffer, ao doutor Davi Kutaid, que estava aqui, professora Meire, ao amigo Eugênio, dizer para vocês que, professor Laffer, definitivamente a definição de coragem de Hemingway poderia ser readequada descrevendo, nesse momento, esta cena. Falar pela primeira vez no seminário da Feiticeira, substituindo o ministro Nelson Jobim, depois da fala do ministro Toffoli, do professor Celso Laffer, da professora Meire, do professor Eugênio, das intervenções e perguntas de todos, diante de uma plateia altamente qualificada e, sobretudo, com fome. Definitivamente, estar aqui é um ato de coragem e irresponsabilidade. O alento é ser apresentado pelo senhor. E aqui só faço um adendo à apresentação. Meu nome é Beto Vasconcelos. Então, o professor corretamente disse meu nome. Não é Adalberto, Alberto, Humberto, Carlos Alberto, Gilberto. É Beto Vasconcelos mesmo. Esse foi o registro que meu pai e minha mãe me deram há 42 anos atrás, numa justa, incrível e difícil homenagem que carrego a quem lutou durante alguns anos, poucos anos de vida essa retirada, mas numa luta pela democracia. Então, carrego com muito orgulho esse nome. Vou tentar ser muito breve em homenagem a todos vocês. E, sobretudo, porque depois das falas aqui, é muito difícil tentar colocar algo novo, sinceramente. E vai ser uma árdua tarefa daqueles que falarão à tarde, viu, Andréia? Mas, pelo menos, terão o benefício da reflexão durante o almoço. Eu vou dividir minha fala em 3 pontos. Em primeiro, o quarto poder, professor, no Brasil de hoje, talvez infelizmente e de forma atrasada, é o controle, Maria Paula. Definitivamente, seja em razão dos 500 anos de patrimonialismo, personalismo, seja em razão das décadas de ditadura e repressão que culminaram com uma Constituição cidadã na tentativa de construir controles, freios e contrapesos, seja em razão de uma adesão a um regime internacional de proibição vindo das convenções internacionais nos organismos multilaterais, como a Convenção de Mérida, a Convenção de Palermo, quaisquer que sejam as razões que nos levaram a isso, nos construíram e nos entregaram um quarto poder chamado controle. Razões efetivas para que isso acontecesse, não só as que eu acabei de descrever,
outras tantas existem, mas é um fato. Ao longo das últimas décadas, sobretudo após a democratização, nós tivemos 3 movimentos relevantes, no sentido da construção desse quarto poder de controle. A estruturação institucional nesse sentido, basta lembrar e basta ver as instituições criadas e remodeladas ao longo dessas décadas, instituições essas como o Ministério Público, que o ministro Toffoli mencionou, a Polícia Federal, o Departamento de Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, ou controladorias gerais, estaduais, municipais, os controles internos criados, a nova Receita Federal, somando previdenciária e a antiga Receita Federal, o COAF, Unidade de Inteligência Financeira, criada em 98, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Para quem eu estiver falando um pouco de grego, são todas instituições federais. Dado interessante, e não é um dado oficial, não é uma estatística oficial, mas que uma pessoa que acompanha isso que você está abordando, o crescimento do controle, fez uma seguinte análise. No âmbito federal, para cada um servidor que ordena a despesa, tem 4 servidores para controlar a despesa. E o ministro tem razão. Nós seguimos na construção de modelos de controle, garantindo novas estruturas. Seja um exemplo desse, o Departamento de Recuperação de Ativos é um novo órgão, ou reestruturando antigas. O CAD, um Sistema de Defesa da Concorrência, tinha um desenho, ganhou outro desenho. A Controladoria Geral da União tinha um desenho menor, ganhou um outro tamanho. A Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e daí por diante. Esse é um primeiro movimento relevante nas últimas décadas. O segundo movimento relevante das últimas décadas é o de expansão legislativa. E parece assim um pouco retórico isso, mas não é. É absolutamente concreto. Se nós pegarmos as últimas 2 décadas, nós vamos ter exemplos claríssimos de mudanças legislativas profundas. Nós temos desde a lei de lavagem de dinheiro em 98, até a lei de responsabilidade fiscal em 2001, que é uma lei de transparência e responsabilização do gestor pelo gasto público. A 98, a lei de lavagem de dinheiro, que o presidente Fernando Henrique promulga, incorporando orientações de convenções internacionais para dentro do ordenamento jurídico. Você tem a lei de acesso à informação, você tem a lei de conflito de interesse, aí já no século XXI, você tem a lei anticorrupção, você tem a lei de combate ao crime organizado, você tem a lei das estatais, você tem a lei de leniência do CAD, você tem a lei de leniência do Banco Central, a lei de leniência da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, e você tem outras normas criadas em decorrência desse ordenamento jurídico que é expansivo. E ele é expansivo porque ele não é cosmético, ela não é uma mudança na borda do desenho normativo brasileiro. É na espinha dorsal. Ela muda a relação de poder, Estado, sociedade. Porque ela substitui alguns modelos de repressão por modelos, inclusive, de repressão mais fortes e de composição, cuja associação com controles deficitários recíprocos gera uma ampliação de poder do Estado sobre os indivíduos. Mas o fato é que você tem uma imensa expansão legislativa e, portanto, uma hipertrofia também garantida pela expansão legislativa pelo lado do controle. A terceira mudança, ou o terceiro movimento que eu acho relevante mencionar, é a mudança jurisprudencial. Em grande medida, há, nos últimos anos, uma mudança do posicionamento da jurisprudência brasileira de responsabilização pelos atos e condutas comissivas por uma responsabilização
por atos omissivos. Teoria do domínio do fato, importada da Alemanha, em uma modelagem completamente diferente do que foi lá discutido e para onde foi lá debatido e orientado, ou a teoria da cegueira deliberada, todas elas mudam o pêndulo da comissão para a omissão. Isso é uma mudança relevante também do ponto de vista do ambiente de controle, controle esse entendido na maior amplitude possível. Quero só dizer, para validar a minha tese, de que o controle é efetivamente um quarto poder. Isso significaria alguma externalidade, necessariamente um resultado negativo? Não. É um movimento que deveria ser analisado e balizado. Se ele tivesse sido acompanhado por, em primeiro lugar, e aí coloco desafios para além dos movimentos, legalidade e constitucionalidade, baseado em controle do controlador, baseado no olhar de como o controlador deve se portar, baseado nas premissas constitucionais clássicas que todos nós conhecemos e parece que falamos sobre elas agora de uma maneira assustadoramente inédita. Falar sobre imparcialidade, falar sobre paridade de armas, falar sobre conceitos tão consagrados na nossa Constituição. Se viessem acompanhado de racionalidade institucional e não por uma disputa permanente de protagonismo, protagonismo esse que só existe porque esquecemos de uma coisa: são corpos, são corporações que se protegem e se valorizam de modo a ampliar também a hipertrofia. Se tivesse sido acompanhado com maior participação social, de modo a evitar, primeiro, a heroificação de agentes públicos, a individualização e o personalismo da atuação de agentes públicos de controle, se tivesse sido acompanhado de propósito, do ponto de vista institucional, qual é o propósito de um controle sobre a gestão? Garantir a melhor gestão possível para aqueles que são os comandados. Não é outra razão. Qualidade, eficiência. Definitivamente não é a substituição da gestão. Resultado que se ocorre e que se vê hoje. E, por fim, se tivesse sido acompanhado do propósito maior do controle e da gestão, de ambos, que é superar as principais mazelas do país. Transformamos um assunto, um fim em si mesmo. O controle é o assunto em si mesmo, e não o resultado que ele deveria causar. Nós temos um país com 15 milhões de miseráveis. 15 milhões de miseráveis. A mesma quantidade de desempregados. Isso significa uma renda mensal abaixo de R$100. R$145 por mês. Alguém consegue se imaginar vivendo com R$145? Pois bem, há 15 milhões de pessoas nesse país. É um país que tem 50 milhões, um quarto da população abaixo da linha da pobreza. Um quarto da população. Vínhamos no carro, Torquato, Eurico e eu. Se tivesse mais uma pessoa, ela estaria nessas estatísticas abaixo da linha da pobreza. Uma Argentina inteira abaixo da linha da pobreza. Nós temos um país que tem 6 indivíduos com patrimônio correspondente a 100 milhões de indivíduos. Nós temos um país cujo salário de um indivíduo, se alcançar R$5.000 por mês, o coloca na ponta da pirâmide dos 10% mais ricos do território nacional. Se colocarmos um salário de R$15
R$1.000, você é alocado no 1% da renda nacional. Nós somos, portanto, um dos países mais desiguais do mundo. E construímos um controle que esqueceu do propósito maior disso, que não é o mecanismo que vínhamos conversando, do gasto público no superfaturamento de uma obra, assim definido como o grande mecanismo da corrupção brasileira. É claro que é claro que deve ser combatido, mas definitivamente um país que, por 400 anos, mantém essa estrutura social, definitivamente ele não está carregando o mecanismo dessa natureza. Ele está carregando um sistema tributário altamente regressivo. E não o lado do gasto de desperdício, que é um problema, mas ele essencialmente é um Estado que produz desigualdades. A começar, e principalmente, pelo lado da tributação, que vocês estão tentando mudar brilhantemente num debate dificílimo, que vocês vão enfrentar pares, têm enfrentado pares nesse debate. Isso tudo para chegar a uma conclusão, professor, que este quarto poder, tal como está, sem essas balizas que deveriam ter acompanhado ao longo dessa trajetória, esse sim é um antipoder. Este sim coloca, ministro, um gestor olhando para o lado, na hora da tomada de decisão, ele vê um procurador da República, ele vê o controle interno do ministério dele, ele vê o controle externo da CGU, ele vê o procurador da República do Ministério Público Federal, ele vê o delegado da Polícia Federal, ele vê o advogado da União, que não é advogado dele, é advogado contra ele. Ele vê o defensor público e ele vê o Tribunal de Contas. Então, no jogo do ministro Toffoli ali, eu estou acrescentando a goleada de 7-1. E a imprensa, vamos chegar lá. Só no controle institucional, 7-1. É uma goleada. Que gestor toma decisão diante desse cenário? Nenhum. Ele não toma mais decisão sobre o que ele tem que tomar decisão. Imagina se ele inova. Não, vamos pensar fora da caixa. Imagina, nem dentro da caixa eu sou processado. Fora da caixa não tem a menor hipótese. Nós construímos um modelo de controle ineficiente, caríssimo, personalíssimo e altamente inibidor da tomada de decisão. Não estou nem falando da inovação. Este é um antipoder, tal como está desenhado, ou tal como está operando, vamos ser mais sinceros. Ele precisa de equalizações. Passo para o segundo ponto, rapidamente. O quinto poder, que aí sim eu jogaria que seria a imprensa, não é mais um quinto poder. São quintos poderes. A imprensa, tal como ela era, nos veículos tradicionais que ela utilizava para se comunicar, ou para que fluir comunicação e informação, já não funciona mais assim. Há um momento disruptivo, profundamente disruptivo, no mundo e no país. E essa disrupção, ela vem de diversas maneiras. Primeiro, na forma. A comunicação, a imprensa tradicional é de um para vários. A comunicação atual, moderna, é de vários para vários. É um modelo de rede. É uma forma completamente diferente de se estabelecer o fluxo da informação. Ela tem uma segunda característica importante, velocidade. Que o Ricardo, acho que com um sotaque que me também garantiu algum tipo de acalanto aqui, que é um sotaque mineiro, disse sobre a aceleração do mundo. É uma outra lógica a aceleração do mundo. A notícia precisa ser veiculada rapidamente, o ministro Toffoli e o professor Tércio também mencionou. A terceira é a ausência completa de accountability. Não existe prestação de contas, ou não existe accountability, não existe responsabilização, porque é um modelo de rede, baseado muitas vezes em anonimato, inclusive. Mas mais do que isso também, não tem uma responsabilização, porque todo mundo tem sigilo de fonte agora também. Afinal, eu também sou um veículo de mídia.
tem uma diferença crucial e relevante de conteúdo, que eu não sei se eu entendi a brilhante exposição do Eugênio. Há uma mudança importante na linguagem, no conteúdo, no posicionamento, que foi a imprensa do pós-guerra. Ela é uma imprensa próxima do modelo político que foi se estabelecendo, mais liberal, progressista, social-democrata ou de centro-esquerda, e isto tem um impacto cultural. As pessoas que não estão nesse ambiente, que não concordam com estes posicionamentos, veem a imprensa, tal como ela é, liberal, de centro-esquerda, como uma ameaça aos seus costumes. E isso é muito interessante porque é legítimo. O sentimento conservador existe em qualquer sociedade e ele estava, de certa maneira, encolhido e, no entendimento dele, sem vazão na imprensa ou sem vazão de comunicação. Não é por outro motivo que agora a gente vê o resultado de alguns canais que parecem uma surpresa para nós. Mídia sem máscara. Olavo de Carvalho. Parece uma grande surpresa, né? De repente surgiram do nada. Não. Eles vêm falando com um público conservador há anos. Terça Livre, há anos. E eles estão numa posição completamente diferente de nós, e eles falam para pessoas completamente diferentes de nós. Como não viam fluidez da informação que eles queriam, criaram seus próprios canais. Há, portanto, um novo desafio de conteúdo também. Falar para todos eles. Eles existem. Eles têm convicções. Eles acreditam nas convicções religiosas ou convicções culturais estabelecidas nas suas comunidades. E é essa guerra cultural que está em jogo, inclusive pelo sucessor do ministro Celso Laffer, que faz essa guerra antiglobalizante, anti-imprensa, porque elas se conectam como uma ameaça àquele mundo hiperconservador, com aqueles dogmas, com aquela narrativa própria. E, por fim, eles têm um propósito, aí sim, e já entrando para o final. E o ministro Toffoli tem toda a razão. Tem um propósito na forma de desconstruir todas essas instituições da nova ordem mundial que os ameaça, é o propósito de desconstrução. E aí a desinformação ou a falsa informação são métodos relevantes da desconstrução. Este é o propósito final. O último elemento que eu gostaria de colocar tem um outro ponto. Falei sobre o quarto, falei sobre o quinto, ou os quintos poderes, e tem o poder. Que aí o Eugênio brilhantemente colocou aqui, que é o poder da detenção dos dados pessoais. E ele não é pequeno, e ele definitivamente talvez seja um dos maiores desafios do planeta Terra hoje. Porque eu só comecei pelo quarto poder, que é o controle, porque a gente costuma discutir uns 50 anos depois do que a fronteira do debate sobre civilização e democracia está ocorrendo no mundo. Mas eu tinha que passar por ele também para chegar no maior desafio, que é o que o Eugênio está colocando, que é o poder da detenção de dados pessoais. E aí, para fechar, Eugênio, está absolutamente atrelada à sua fala, não é uma ameaça somente da democracia, eu gostaria de complementar. É a ameaça da liberdade ou das liberdades na sua essência. Porque foi o Davi Kutaid que falou aqui que... O Raul que disse aqui que a detenção do poder, a detenção dos dados te orienta a uma tomada de decisão. Na verdade, nós não estamos mais falando sobre privacidade exclusivamente. O debate sobre privacidade é um debate relevante, Raul,
Mas o debate sobre autodeterminação, sobre escolha, sobre liberdade, que é o que, imagino, você estava provocando, é definitivamente a fronteira da preocupação nos países ocidentais, e tenho certeza que virá a ser, em algum momento, pauta prioritária, como o Eugênio provocou aqui. A democracia é uma parcela, é uma parte desse processo, porque é a liberdade da escolha daqueles que vão te governar, daqueles que vão te representar. Mas todas as demais liberdades de escolha sobre todos os aspectos da sua vida estão hoje submetidos àqueles que detêm informação e dados pessoais. Na economia, sobretudo. A sua liberdade de escolha, a sua liberdade de compra, a sua liberdade de opção, a sua liberdade de informação. E a igualdade, da mesma maneira, está sob ameaça. Sob domínio de algoritmos, sob domínio de informações processadas em grande volume, se tem também o domínio de definição de critérios para oferecimento de um serviço público, para oferecimento de um bem. E ele pode virar a ser, nas mãos de modelos de incentivo econômico capitalistas, virão a ser desconstrutivos na possibilidade de escolhas individuais e de acesso. Teremos cada vez mais, num país altamente desigual, mais desigualdade, porque a oferta de serviços públicos e bens será pautada por aqueles que os detêm, com fim de maximização dos lucros. Não me interessa garantir o acesso a todos a um plano de saúde, porque eu sei discriminar por algoritmo quem tem mais risco, quem tem menos risco. Se eu tenho essa possibilidade, eu tenho como implementar modelos discriminatórios de oferta de serviço privado, Raul. Imagina isso na mão do poder público, de modo a ofertar discrimens importantes na liberação, na possibilidade de serviços e bens públicos. Esses são, ou eram, contrapoderes que se tornaram e têm se tornado antipoder. A minha expectativa é que tenhamos, com relação ao quarto poder, o controle, uma mudança de pêndulo da caracterização que ele tem hoje de antipoder para contrapoder. E que tenhamos, em algum momento, um processo, ou que evitemos, em algum momento, que o poder da comunicação, o poder do domínio de dados, não se converta num antipoder. Parece ser praticamente inevitável nesse momento. Muito obrigado a todos. Desculpa ter me alongado. Faço a apresentação ao final. Eu sou só Beto Vasconcelos, e é só Beto, ou Beto mesmo, como me apresento sempre, porque tenho que explicar meu nome. Beto de quê? E eu tenho que dizer, é Beto mesmo. Advogado, e tive uma pequena experiência de uma década no poder público federal, trabalhando com algumas das pessoas que aqui estão, Ministro Toffoli, Eugênio, Maria Paula, Andréia, Joaquim, e acho que, com certeza, mais alguém, em uma década de trabalho no Ministério da Justiça e na Presidência da República. Muito obrigado a vocês, desculpa me ter prolongado. Bom, muito obrigado, Beto. Diga, Eurico. Beto, bem-vindo ao seminário da Parada Feiticeira, ao seu primeiro seminário. Obrigado, Joaquim Falcão, por ter trazido o Beto. Eugênio, você foi arrebatador, mas você foi incrível, viu, Beto? E nós viemos já... Cadê o Torquato? Eu vim com o Torquato já conversando com o Beto. Já esperava por isso. Beto, parabéns, incrível. Beto, a gente veio conversando também no carro, e faz essa relação desse quinto poder que você está construindo aí,
influenciando dentro da política. Responde à medida do que você achar relevante. Na reconstrução e na desconstrução desse conceito de direita, esquerda e liberalismo. Nossa, não, vamos lá, vamos assim. Pode passar? Pode passar a pergunta? Não, eu vou tentar arriscar da seguinte maneira. É uma pergunta bastante difícil, eu não sou especialista, como eu disse, minha história é bem pequenininha, eu sou um palpiteiro, como disse no carro para vocês, e não um acadêmico, nem um analista, nem um estudioso, só palpiteiro. Como palpiteiro, eu acho que tem um movimento relevante que a gente não pode ignorar. O movimento de conflito cultural ao qual eu me referi, que usa as novas plataformas para ter veículos de comunicação próprios, para se insurgir contra o que se alega ser uma conspiração mundial globalizante de esquerda, considera todo o conjunto diferente de si como uma ameaça, e, como tal, tenta rotulá-la. E este rótulo é o que a gente vê em expressões simplistas, como são globalistas, são esquerdistas, são comunistas, são cosmopolitas e violadores dos dogmas judaico-cristãos. Essa é a forma que me parece ser a forma mais fácil de aglutinar ou reaglutinar um grupo conservador, porque até se entender o que é o que, você já jogou todos aqueles que divergem de você numa outra dimensão, num outro lado, e você consegue criticá-los com uma só tacada. Acho que isso acontece nos meios de comunicação alternativos que estão surgindo repetidamente e assim, é materializado numa opinião, às vezes até pode ser genuína, pode ser sincera em alguns momentos. Um exemplo disso foi um parlamentar bastante conservador que apresentou um quadro do espectro ideológico de hoje. E o quadro era assim: tinha o PCdoB, tinha o PT, tinha o PSB, o PDT, o PSDB e o DEM, na esquerda. Aí tinha o Novo como direita libertária e o PSL como direita conservadora. Então, é uma concessão dada ao Novo, todo o resto é esquerda. Globalizante, dependente e seguidora do capital concentrado em poucas famílias. E aí a associação de todo esse conjunto a nomes de expressão internacional, como Jorge Soros, como outros que são mencionados. Exato. Globalistas, comunistas, esquerdistas. Essa é uma forma fácil de alocar o seu adversário num conjunto comum e conseguir, com isso, a sua alocação de espaço. É claro que isso tem várias estratégias, né? Por várias razões isso é feito, inclusive, e talvez sobretudo, por razões políticas, numa estratégia política. E no Brasil, numa evidente estratégia de conquista de um espaço que garanta um passaporte para um modelo de eleição que tem primeiro e tem segundo turno. Então você precisa consolidar seu nicho de forma a garantir que 17, 18, 20% consolidado te leve ao debate do segundo turno, que é polarizado e que sempre foi quase que um teste, que é um teste praticamente binário da eleição presidencial.
Mas vem aqui. Não, porque assim, eu queria juntar essa tua leitura com o que o Eugênio falou da concentração dos dados na mão de 5 corporações hoje, e pensar também que essa concentração, que é antidemocrática, que essa sim põe em risco o que a gente entende por democracia, não chega só a esse grupo alocado à esquerda de quem classifica dessa forma. Então, assim, fica parecendo uma ingenuidade acreditar que esse grupo que declara uma guerra cultural ou que se utiliza desse meio de comunicação tem o monopólio dessa linguagem. Ele também está sendo usado porque interessa a quem detém o poder que esse grupo prevaleça. Então, essa questão, para mim, é mais essencial do que pensar se, eventualmente, é o grupo que desclassifica o mundo entre esquerdopatas e salvadores do conservadorismo, porque os dois grupos, quer dizer, se é possível falar nessa guerra e nesse ambiente entre dois grupos, nessa guerra cultural que se trava hoje na rede, quem se beneficia dessa convulsão, dessa insegurança, dessa imposição do medo, dessa distopia que a gente está vivendo, é quem controla esses meios de comunicação, porque não é possível acreditar que eles tenham se apropriado dessa linguagem, que é uma linguagem sofisticada, para ganhar uma guerra cultural. Então, eu tenho dúvidas se esse movimento é um movimento natural ou se esse movimento é um movimento provocado por quem detém o controle dessa linguagem. Eu também tenho dúvidas, mas talvez eu tenha a dúvida invertida sua. Porque, assim, eu acho que eles foram mais rápidos. Vou te ser bem sincero. Eu não tenderia a acreditar que as corporações que detêm essa plataforma, as plataformas onde são colhidos os maiores volumes de dados pessoais do mundo, tenham um posicionamento nessa guerra cultural, ou tiveram um posicionamento nessa guerra cultural. Eu vou lembrar, assim, não dá para ignorar que, ainda que em outra medida, e certamente em outra medida, mas o Obama, na eleição que ele foi vencedor, ele desenvolveu uma maneira de comunicação baseado nessas plataformas. Ele segmentou, ele direcionou, segmentou. Aquela eleição foi a primeira eleição nas quais as redes sociais foram utilizadas dessa maneira. Então, perdão. Tem lado. A quem monopoliza a plataforma, porque traz intensidade, mais dados circulando, é mais valor. Sem dúvida. Nesse aspecto, sim, mas a vida vai de forma dinâmica e nos cabe a todos exigir algum tipo de controle sobre isso. Eu acho que esse debate tem ocorrido, não é por outro motivo que a Europa criou a legislação referência em proteção de dados, que é hoje a inspiração da nossa lei, que vai entrar em vigor o ano que vem, e acho que outros mecanismos de pressão social, inclusive de acionistas dessas grandes empresas, têm provocado um debate interno delas, que, por exemplo, fez o Twitter mudar de posição. O Twitter anunciou agora há pouco, que não permitirá impulsionamento político. É uma mudança de posicionamento. Não ainda foi seguido por outros, mas ele já tem mudado, sim. Mas sua colocação me parece ter toda a razão. Claro que quanto mais intensidade houver na rede, mais dado é circulado, mais informação você tem de uma pessoa. Assim, 80, eu acho que o último cálculo era uma coisa de 40, 50 likes que você dê. Você já tem um perfil definido com mais de 90% de acerto. Então, assim, imagina numa intensa guerra cultural em que você vai definindo todos os seus gostos, todas as suas escolhas,
em 4, 5 redes que são, em grande medida, associadas, né, ou até detidas por mesmo controle. Então, de fato, sim. Agora, saber o quanto que nós vamos impor mecanismos de controle e freios a esse processo. Celso. Eu queria fazer uma nota de rodapé, que eu acho que pode ajudar você a elaborar o que você está com tanto interesse desenvolvendo. Se você pegar o livro do Fábio Comparato, O Poder de Controle na Sociedade Anônima, ele faz uma distinção entre o controle no sentido fraco e o controle no sentido forte. Não, o controle no sentido fraco é o componente de fiscalização. O controle no sentido forte é o de domínio. Naturalmente, há uma zona cinzenta entre as coisas que se juntam. Não. Vou dar um exemplo que você não deu, o TAC. O ajustamento de conduta é fruto de uma negociação. Essa negociação atende a uma preocupação com fiscalização ou atende a uma preocupação, como você colocou, de substituir o gestor pelo controlador? Eu acho que por aí você pode agregar mais coisas à sua reflexão. Primeiro, eu queria te cumprimentar pela sua exposição, porque você tocou num ponto central, que é a paralisia da administração pública. A administração pública não muda, não pode mudar, e, exatamente, em geral, em função dos órgãos de controle. A coisa mais difícil para quem esteve na administração pública é propor e conseguir qualquer tipo de mudança, o que explica grande parte do paralisia da burocracia no Brasil, que ela se repete e não se renova. A pergunta que eu queria fazer era sobre a Guerra nas Estrelas. Você falou e tocou num ponto central, que são os poderes de controle. E o que acontece hoje no Brasil é uma profunda insegurança jurídica, porque, como citou o Celso, se você quer celebrar um TAC, todos reivindicam que é com eles que tem. Se você quiser fazer uma coisa de leniência, e você fizer com a AGU, o CGU diz que é dele, o Tribunal de Contas quer fulminar todos e quer tomar o poder, e o cidadão ou a empresa fica numa absoluta insegurança. E, aparentemente, por mais que haja pactos, não se vê solução para esse problema. Rapidamente. Antes de mais nada, obrigado, viu, professor? E depois eu quero lhe perguntar algumas outras coisas, se tiver a oportunidade. Mas sim, o modelo que nós criamos foi... Eu mencionei os 3 movimentos que eu acredito são relevantes, né? A estruturação institucional ocorrida nesses anos, a expansão legislativa e a mutação ou mudança jurisprudencial. A expansão legislativa remodelou, na espinha dorsal, o papel do Estado, incluindo mais elementos ou mais instrumentos de composição. Só que isso tudo aconteceu as principais mudanças aconteceram em 10 anos. 10 anos, do ponto de vista da história de uma construção institucional, é nada. Ainda mais num país que tem um certo atraso em se atualizar institucionalmente ao que é o marco legal posto. Isso significou, portanto, uma guerra de protagonismos, porque não tinha maturidade institucional para a implementação de algo tão relevante, que é entregar ao Estado mais uma capacidade de negociar pena na colaboração e sanção, recomposição na leniência. Então, a negociar com a pessoa física e com a pessoa jurídica, ao mesmo tempo com uma liberdade imensa, sem nenhuma metodologia, sem nenhuma dosimetria, sem absolutamente nenhum critério. Zero de critério. Zero de accountability. Zero de transparência. Não tinha como dar certo. Você faz essa mudança. Não que a mudança não deveria ter ocorrido. Ela só deveria ter acompanhado
deveria ter sido acompanhada por legalidade e constitucionalidade, deveria ter sido acompanhada com capacitação ou capacidade e maturidade institucional, com metodologia e dosimetria, deveria ter sido acompanhada com controle, do controle. Isso sim daria a esse novo modelo de, vamos dizer assim, de controle, eficiência. Não tendo havido, só geramos uma hipertrofia, uma paralisação completa das canetas, que é o apagão das canetas, na tomada de decisão e na inovação dentro do ambiente público. As pessoas não tomam decisão. Eu estou dizendo de quem foi gestor público e conversa com gestores públicos ainda, servidores, que sequer aceitam cargo de comissão hoje. Não aceitam cargo de confiança, que aumentaria o salário deles. Não aceitam. Não quero cargo de direção, porque eu não quero tomar decisão. Me deixe aqui, onde eu só faço o meu parecer opinativo não vinculante e passo para frente. Não tomo decisão, inovação de jeito nenhum. Eu queria só aproveitar para fazer algumas considerações, porque os debates foram muito interessantes aqui, principalmente o que o Eugênio trouxe com uma provocação muito forte, né, porque discutir o chamado quarto poder e a democracia a partir da concentração de poder. Onde é que está a concentração de poder? É ali que a gente vai identificar o poder atual a ser discutido, né? E aí nós temos 3 núcleos de concentração de poder, né? Concentração do poder político, a concentração do poder econômico e a concentração do poder informacional, né? Que é trabalhado, do ponto de vista de um ideal democrático, a partir do empoderamento dos indivíduos em cada uma dessas esferas. Então, eu tenho o cidadão a se opor ao poder político, eu tenho o consumidor diante do poder econômico e tenho, pelo menos na mídia tradicional, o espectador ou o leitor diante do poder informacional. E o direito entra nessas esferas para criar as condições para, pelo menos, reconstruir esse ideal democrático, né? Então, dentro da esfera do poder político, os meios tradicionais do direito moderno, a garantia de direitos fundamentais, a separação de poderes e a participação política, né? No âmbito do poder econômico, a regulação do poder de mercado, ou o direito de defesa e organização, limitação do poder econômico por meio do direito da concorrência e o direito de proteção ao consumidor. Então, eu tenho essas formas de lidar com a concentração do poder econômico. E, do outro lado, no âmbito da esfera do poder informacional tradicional, da mídia tradicional, toda a regulação da imprensa e da forma de verificação da informação, de tal forma que você haja um ambiente neutro, imparcial e de discussão livre de opiniões. Acho que o grande problema que aparece, em todos esses casos, você tem a organização da concentração do poder e a forma de reação e participação individual num ambiente de organizações, a sociedade de organizações, onde a concentração do poder é visível, né? E onde o direito entra com uma regulação mais clara, né? Para atribuir os responsáveis, ou de que forma lidar e separar esses poderes, né? Agora, isso muda completamente quando a gente passa para a sociedade de redes, né? Toda a construção do direito na ideia da oposição entre Estado e sociedade, Estado e indivíduo, está dentro dessa ideia de organização que eu possa garantir direitos individuais, garantir mecanismos de reação. Quando eu passo para a sociedade de redes, o poder informacional muda. Ele deixa de ser uma concentração de poder na produção da informação e passa a ser uma concentração de poder na coleta de dados pessoais. E é essa coleta de dados pessoais que permite não só você identificar vulnerabilidades para a persuasão política, mas também direcionar de forma eficiente a informação, por meio do uso dos algoritmos, né? E a grande dificuldade é como lidar com esse ambiente em que, aparentemente, as organizações que eram claras e visíveis e poderiam ser, então, receber intervenção para dividir e separar seu poder,
como lidar quando elas passam a se chamar plataformas, que é uma metáfora, a plataforma como uma estação de trem onde as pessoas passam, se comportam e são responsáveis por o que ocorre lá dentro, mas não a plataforma, né? Então, essa é uma metáfora interessante que exime responsabilidade. A situação que a gente tem quando no ambiente digital, na sociedade de redes, é a dificuldade de lidar com duas coisas, dois conceitos. O que são esses agentes? Porque o indivíduo, quando tinha uma organização a olhar e responsabilizar, agora olha para quem? Para o outro indivíduo com quem ele se comunica por meio da rede, para a plataforma ou para o algoritmo. Como é que eu lido com isso? Onde é que eu entro para criar aquele ideal democrático de poder empoderar o indivíduo dentro dessa esfera que é tão dispersa e fragmentada, né? E tem duas dificuldades também importantes. Claro, qual o mecanismo? O direito de proteção de dados pessoais, que busca, então, criar nessa nova esfera de informação ou de poder informacional, que é o poder de concentração de dados, o chamado titular do dado ou sujeito do dado. Então, sai o espectador e entra o sujeito do dado ou o titular do dado. A grande dificuldade é como é que eu combino o poder político, poder econômico, poder informacional nessa nova figura. Porque o que acontece é o seguinte: o titular do dado, protegido pela lei de proteção de dados, tem que enfrentar um poder econômico concentrado, como o Eugênio colocou, que tem suas políticas de privacidade ou de tratamento de dados pessoais, as quais o consumidor agora, o sujeito do dado, mas agora consumidor na esfera do poder econômico, tem poucas alternativas a não ser aceitar aquela política em função da concentração de poder econômico. Então, a grande dificuldade é como é que eu lido com o titular do dado como um consumidor que não tem poder. E outra grande dificuldade é como é que eu conceituo esse ativo, o dado. Você falou da metáfora em que o dado é o petróleo, né? Também há uma outra metáfora nesse espaço, no sentido de que o dado é currency, é moeda. É como se o consumidor vendesse seus dados na medida em que ele aceita um determinado serviço, né? Agora, essas metáforas não funcionam bem. E o direito concorrencial econômico, o direito concorrencial na era digital, tem muita dificuldade de lidar e conceituar e controlar o poder econômico, porque esse conceito dado não é bem trabalhado, ele não é bem compreendido. Ele é compreendido ainda de forma metafórica. Ou é petróleo, portanto, um insumo ativo, só que, diferentemente do ativo tradicional, na indústria tradicional, esse ativo é produzido pelo usuário, o que inverte totalmente a relação. Ou, então, eu tento aplicar as regras de direito concorrencial pensando o dado como moeda. Só que moeda tem um valor nominal uniforme. O valor de dado pessoal varia para cada um. Isso muda completamente a análise. Então, ainda não está bem solucionado. Recentemente, tem produzido documentos em organismos internacionais sobre como lidar com a concorrência, o poder econômico na era digital. E ainda não se sabe lidar com isso, ainda se lida de forma metafórica. Ou o dado é petróleo, ou o dado é valor. E o que acontece é que, na verdade, não existem instrumentos jurídicos, tanto de responsabilização civil ou responsabilização em função daquilo que ocorre na plataforma, porque essa é a metáfora, e, por outro lado, eu não consigo controlar o poder de concentração de dados. O que é isso? O direito ainda não sabe lidar com o que é o poder de concentração de dados, que é o novo significado do poder informacional hoje. E aí, agora, a gente está tentando usar um outro termo, é o quinto poder. Talvez não seja o quinto poder, talvez esse passe a ser o poder, como na profecia de Orwell. Só acrescentando a essa exposição, acho que excelente, do Juliano, e trazendo a questão para o nosso debate,
aproveitando a pergunta já feita pela Andrea, enfim, e juntando as duas posições, um dado curioso aí dentro, não? Obviamente, a velha imprensa, a imprensa tradicional, incluindo aí televisão, rádio e tudo mais, não, se qualifica e aceita isso não, facilmente como veículo de comunicação. E uma coisa curiosa é que as plataformas se recusam a assumir essa posição. Elas dizem frequentemente: nós não somos veículos. Isso mexe um pouquinho com a diferença entre o papel de um e o papel do outro. Ok, o Twitter está começando a mudar, etc. Parece que nos leva a alguma coisa parecida como: ok, eu assumo que eu sou veículo. Mas a recusa é constante. E a gente nota isso em brigas enormes, por exemplo, na questão dos anúncios, não é, Tiago? As plataformas se recusam a dizer que eles são veículos para anunciantes. Obviamente, quem olha como um observador ingênuo fala: mas eu topo toda vez com anúncios quando eu aciono isto e aquilo. Como assim não é veículo? Mas elas se recusam a ser veículos. Essa diferença tem alguma implicação em termos de percepção do papel da velha imprensa, que é veículo e se apresenta assim, e a plataforma que diz: eu não sou veículo. O que isso significa nesse contexto? Eu acho que a pergunta cabe a você e cabe ao Eugênio também. Deixa eu propor a seguinte forma de pensar sobre isso. O veículo porque é uma coisa muito vasta, professor, e eu fico quase que paralisado diante do tamanho da questão. Deixa eu ir por um outro lado. Quando a gente diz que esses conglomerados são atratores de olhar para buscar dados, para extrair dados e comercializá-los, isso significa dizer que, para eles, para a estratégia deles, o assunto é irrelevante. André perguntou sobre interesse numa polarização. É irrelevante. Se é um jogo de futebol, ou se é o debate pelo impeachment de alguém, ou se é a mobilização no Chile, isso é irrelevante, porque isso faz com que afluam multidões para aquele sistema e elas, passando, deixam rastros que são valiosos e, com base nisso, eles constroem tudo o que o Beto falou e o que o Juliano falou. Portanto, isso não é imprensa, isso é o primeiro ponto. Isso é um outro negócio, é uma outra coisa. Sobre o veículo, a estratégia desses conglomerados em não aceitarem a designação de veículo é uma estratégia jurídica para não caírem num determinado papel, numa determinada categoria, que acarreta outras obrigações. Eu adoro, às vezes eu sou convidado para ir a uma reunião no Facebook ou no Google, e eu adoro perguntar para os executivos: quanto vocês ganharam em publicidade no Brasil o ano passado? Eu pergunto sempre sobre o ano passado. E eles sempre eu estou dizendo umas 3, 4 vezes isso aconteceu. Eles sempre dizem: esse dado é sigiloso e a gente se reserva o direito de não divulgá-lo. O que significa isso? Isso significa que esse dado, esse número, esse faturamento, que já é muito alto no Brasil, já ultrapassa alguns dos principais veículos jornalísticos, é muito alto, é um dado no exterior, é um dado que está na matriz. Os brasileiros não sabem, eles vendem anúncio
vendem espaço publicitário, vendem os olhos dos brasileiros para esses e não divulgam esse dado. É uma forma desleal de se relacionar com uma sociedade e com o mercado. Eles, evidentemente, são veículo, têm responsabilidade por isso. Existe uma estratégia de mostrar que não, mas ela não se sustenta, porque eles cumprem a função e, com isso, fazem uma concorrência que eu reputo como desleal, mas isso é discutível, mas a mim parece uma concorrência desleal, assimétrica, com uma desproporção de poder até difícil de calcular, exercem essa concorrência desleal e escapam a qualquer possibilidade de exame, de medida e de estabelecimento de uma cobrança. Então, se trata de uma estratégia jurídica que eles adotam. Só um dado rápido. Outro dia eu estava conversando, uns meses atrás, estava conversando com o Francisco Mesquita, presidente do Estadão, e há um estudo já feito pelos órgãos de imprensa. No final de 2020, as grandes plataformas de informática terão mais de 60% das verbas publicitárias brasileiras. Não são veículos, mas terão. Este ano eles já passaram 50%, e o ano que vem eles devem bater acima de 60%. Acho que a metáfora da plataforma é interessante nesse sentido. Por que não sou veículo? Porque veículo já é enquadrado numa caixa pelo direito atual como um fornecedor de algo, um fornecedor de espaço publicitário. Como fornecedor, eu consigo ser categorizado nas estruturas jurídicas de controle de concentração de poder. Como plataforma, que não fornece, mas apenas viabiliza, é mais difícil. Então, é muito delicado, de fato, como conceituar as plataformas é realmente difícil. Eles, de um certo lado, eles também são viabilizadores de relações, são plataformas. Mas talvez o importante seja repensar e mudar as caixas, não? De fato, eles têm razão em não serem fornecedores de algo, mas eles viabilizam. Então, o que significa viabilizar e como o direito vai lidar com isso? Talvez se tenha que mudar as ferramentas, né? Na verdade, professor, eu queria fazer o merchan da Andréia. Cadê a Andréia? Ó, esse livro aqui, Velhos São os Outros, está concorrendo ao prêmio Jabuti, Andréia Pachá. Lógico que sim, imagina, ela não vai contar, então conto eu aqui. Logo mais depois do almoço, vocês vão ouvi-la com o professor Joaquim, e aí os dois podem falar também sobre o livro que está concorrendo. Desculpa, mas não poderia fazer isso. O senhor vai encerrando? Eu queria, não, e por fim, só muito sinceramente, parei de suar, então fazer um agradecimento muito sincero ao senhor, à Sônia, à tua família, a todas vocês e a todos vocês. É a minha primeira vez e não é fácil fazer isso daqui, a primeira vez nesse ambiente, com uma plateia como essa, nessas circunstâncias. Muito obrigado pela atenção nesses minutos aí. Obrigado, sinceramente. Muito obrigado a você.